Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Evangelho de João, com o seguinte tema: Jesus Cristo, a verdade que liberta. E é esta lição que nós estamos estudando. Jesus é a verdade que liberta. João capítulo 8, a partir do verso 21 a 59. Hoje nós vamos ver o nosso primeiro tópico. Já fizemos a introdução desta lição. Hoje o nosso primeiro tópico: o perigo de morrer sem Jesus, baseado no João capítulo 8, do 21 ao verso 30. Você já pensou numa vida sem Jesus, sem fé, sem esperança? É perigoso. Perigoso por quê? O que vai acontecer após a morte? Para onde você vai? É uma resposta que todo mundo quer. Todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo quer ir para um lugar bom. Mas como ir para o céu sem Cristo Jesus? Então nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Primeiro, Jesus ele defende a sua missão e autoridade. Jesus ele faz um discurso nesse texto. E que discurso que ele faz? No seu discurso, o mestre revela o perigo que os judeus corriam de morrer em seus pecados. Rejeitar a Jesus implica em permanecer morto espiritualmente. Ou seja, todo aquele que não crê em Cristo Jesus está morto. A palavra de Deus diz isso, que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. E isso fica claro quando nós olhamos aqui em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Isso foi dito por Deus a Adão e a Eva. E eles desobedeceram, e a partir de Adão e Eva imperou o pecado, e o salário do pecado é a morte, e nós estamos mortos espiritualmente diante de Deus. A morte é a separação de Deus. Como uma pessoa pode morrer em seus pecados? Como? Como podemos morrer em nossos pecados? Primeiro, uma pessoa morre em seus pecados por se considerar justa. Ou seja, nós já ouvimos muitas pessoas falando a respeito disso. Ah, mas eu sou bom demais, eu não faço mal a ninguém, não falo mal de ninguém, não saio para bagunça, é da casa para o serviço, do serviço para a casa, da casa para a igreja, da igreja para a casa, faço tudo quanto é coisa boa, ajudo os pobres. Então eu sou uma pessoa justa, e sendo uma pessoa justa eu não mereço ir para o inferno. Eu mereço ir para o céu, para a presença de Deus. Mas será isso mesmo? Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, verso 21, diz: de outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus estava falando que ele estava para ir para a cruz. Ele estava pronto para ir, retornar para o Pai, retornar para o céu. E era isso que ele estava dizendo para os escribas e fariseus. Olha, eu vou retirar-me, vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Por quê? Porque aonde Cristo vai, pecado não entra. O pecador arrependido que lavou a sua vida no sangue de Cristo Jesus tem acesso ao céu. Mas o pecado não tem. Por isso que Jesus diz: mas vós perecereis no vosso pecado. Jesus está se preparando para voltar ao Pai, e para onde ele ia, os judeus não poderiam ir, porque se achavam justos, santos e perfeitos moralmente, devido às suas obras. Se confiamos em nossa justiça própria, morremos em pecado. Se nós confiarmos naquilo que fazemos de bom e do melhor, sem crer em Cristo Jesus, nós vamos continuar mortos em nossos delitos e pecados. É por isso que uma pessoa morre em seus pecados por se considerar justa, santa, perfeita moralmente. Ou seja, se acha melhor do que os outros. E Jesus conta esta história
de alguém que estava orando, batendo no peito, arrependido, pecador, e o outro que se achava santo demais, dizendo: Senhor, eu não sou igual a esse publicano, cobrador de impostos, pecador. Então, ele diz que aquele publicano que não olhava para o céu, mas se batia no peito, dizendo que ele era pecador, ele foi justificado. E assim, aquele que se acha justo demais, ainda continua no risco de morrer em seus pecados. Segundo, uma pessoa morre em seus pecados por ser mundano. Ele não quer saber das coisas de Deus, não quer saber das coisas espirituais, ele só quer viver para o mundo, para os prazeres da carne, para os seus pecados. Isso é ser uma pessoa mundana. E Jesus disse isso claramente. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. João capítulo 8, 23. Ele estava dizendo para os escribas e fariseus e para os judeus que estavam ali: vocês são deste mundo, eu sou lá do céu. Então vocês estão fazendo as práticas deste mundo. O mundo, nós já falamos um pouco na introdução, o mundo é o sistema espiritual que está em oposição a Deus. O sistema mundano é governado por Satanás. E a palavra de Deus diz justamente isso. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5,19. O mundo inteiro está governado pelo maligno, pelo diabo, pelo Satanás. Então, olhando nesta primícia, uma pessoa morre em seus pecados por ser mundano. Quem é mundano tem o diabo como pai. Está debaixo da autoridade do inimigo. João capítulo 8, verso 44 diz justamente isso. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então todo mentiroso é filho do diabo, porque ele é o pai da mentira. Ele governa este mundo mau, esse sistema que está contra Deus, contra a palavra de Deus, contra Cristo Jesus que veio morrer para nos libertar deste mundo. Então, quem é mundano tem o diabo como pai. Palavras de Cristo Jesus no Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. Os cristãos, aqueles que creem em Cristo Jesus e vivem de conformidade com a palavra de Deus, estão no mundo, mas não são deste mundo. Estão aqui para testemunhar a vida em Cristo, uma nova vida que Deus oferece, mas não são deste mundo. E logo Cristo vai voltar para buscar todos aqueles que nele crêem. Uma pessoa morre em seus pecados por ser mundano. Os cristãos estão no mundo, mas não são deste mundo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. João capítulo 17, verso 14 a 16. Esta é a oração sacerdotal. Jesus estava orando por ele, Jesus estava orando pelos discípulos dele que estavam ali com ele, e Jesus estava orando também por aqueles que viriam a crer, que somos nós no futuro. Então ele estava orando por ele, para os seus discípulos e por aqueles que viriam a crer nele. E ele está dizendo: eu lhes tenho dado a palavra, o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Que maravilha saber que Cristo intercede por nós. Terceiro, uma pessoa morre em seus pecados quando não acredita em Jesus. Quando é incrédulo com as coisas de Deus, não crê na palavra de Deus, não crê em Deus e não crê em Cristo Jesus.
João 8:24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Quando Cristo diz que eu sou, ele está se relacionando à forma pela qual o Pai se revelou a Moisés. Eu sou o que sou e o que enviou a vós outros. Então, ele usa a mesma expressão do Pai, dizendo que ele é da mesma essência do Pai. Ele é o próprio Deus. Então, uma pessoa morre em seus pecados quando não acredita em Jesus como Filho de Deus. O pecado imperdoável e fatal é não crer em Jesus como o eu sou, o próprio Deus. Jesus é o pão para aquele que está com fome. Jesus é o caminho para aquele que está perdido. Jesus é a luz para aquele que está nas trevas. Jesus é a vida para aquele que está morto em seus delitos e pecados. Jesus é a resposta para todo aquele que nele crê. Para todo aquele que está em pecado, que precisa de ter vida. Jesus é a resposta. Então, uma pessoa morre em seus pecados quando não crê, acredita, não crê, não tem fé em Cristo Jesus. Quem crê em Jesus tem a vida eterna e não está mais debaixo da ira de Deus. Uma pessoa morre em seus pecados quando não acredita em Jesus. Quem crê em Jesus tem a vida eterna e não está mais debaixo da ira de Deus. Está no Evangelho de João, capítulo 3, 35 a 36. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não crê no Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3, 35 e 36. E poderíamos colocar aqui também João 3,16. Deus amou o mundo que jaz no maligno, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que está no mundo possa crer em Cristo Jesus. E crendo em Cristo Jesus, tenha a vida eterna, não pereça. Mas o mundo amou mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. É por isso que o mundo não crê em Deus e não crê no Filho de Deus. D. Uma pessoa morre em seus pecados por ignorância espiritual. Os judeus insistiam em sua ignorância. Eles dizem, então lhes perguntaram, quem és tu? Respondeu-lhes Jesus, que é desde o princípio vos tenho dito. Eu sou aquele que desde o princípio tenho dito. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o pão da vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou a água da vida. Eu sou a luz do mundo. Então, vocês não querem crer que eu sou o Filho de Deus e vivem nessa ignorância. Então, ele responde, que é que desde o princípio vos tenho dito que eu sou o que sou. Mas Jesus, ele diz que eles saberiam que ele era o Salvador quando ele fosse crucificado. Então, quando ele fosse crucificado, eles iriam lembrar das palavras de Jesus e saberiam que ele era o Filho de Deus. Em João capítulo 8, verso 21, disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então, quando eles crucificassem a Jesus, eles iriam lembrar que ele era o Salvador, que ele era o Filho de Deus. Então, irmãos, o que nós estudamos hoje? O perigo de morrer sem Jesus. Jesus, ele discursa e mostra que era um perigo morrer sem ele. Por quê? Porque o perigo morrer, é perigoso morrer em seus pecados por se considerar justa. Uma pessoa morre em seus pecados por ser mundano. Uma pessoa morre em seus pecados quando não acredita em Jesus. Uma pessoa morre em seus pecados por ignorância espiritual.
É isso que nós aprendemos hoje, que as pessoas morrem sem ter esperança, sem ter fé e sem ter uma justa causa para que possa morrer nos seus pecados, a não ser que ele creia em Cristo Jesus. Mas como crer em Cristo Jesus? A palavra de Deus responde: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E a palavra de Deus aponta para quem? Aponta para Jesus, o Filho de Deus, que deixou a glória do céu para se tornar homem e morrer no nosso lugar naquela cruz, para nos justificar de todo o pecado. Então as pessoas morrem porque não querem crer em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador e se render a Ele, dizendo: seja meu único Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe, queridos, e aplique esta palavra em cada coração. Vamos orar? Senhor, é muito bom saber que o Senhor não desistiu. Quando Adão e Eva pecaram, o Senhor não desistiu de nós. Pelo contrário, o Senhor começou o plano da salvação, falando ali no jardim, que da mulher viria aquele que iria vencer o diabo. E Jesus Cristo veio e venceu naquela cruz. Venceu ao ressuscitar do túmulo, trazendo vida e vida em abundância. Abra o coração do povo, Pai, de cada pessoa, de cada ouvinte, para entender e compreender a Tua palavra e ser salvo por Cristo Jesus. Porque esta é a mensagem da Tua palavra. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Senhor, toque em nossas vidas. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Abençoe cada família, Senhor. Cada ouvinte. Trate com cada coração. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.